Continuando então sobre hardware, nós temos os periféricos, que é a parte de fora, né? Temos os periféricos de entrada, os periféricos de saída e o de entrada e saída, que são mistos, certo? De entrada, eu uso uma analogia que entra informação. Então, quando eu tenho teclado, eu digito, né? Então, eu aperto o espaço. Quando eu aperto, o espaço passa no computador, passa no cabo, entra no computador, passa no processador e sai na tela, tá? Eu dei entrada a uma informação, um espaço. O mouse, quando eu clico, quando eu mexo, entra informação. Então eu cliquei, ó, ele apareceu. O webcam, ele tá pegando minha informação, tá entrando dentro do computador. O scanner, um documento, né, um papel, ele tá entrando dentro do computador de forma digital, né? O microfone, mesma coisa. Eu falo, minha voz entra, sai pelo cabo, entra no computador, passa e a pessoa me ouve, né? Ou eu também consigo me ouvir, tá? Então entra informação, entra o som. Saída é quando sai, óbvio, né? Sai informação. Então, quando eu faço uma impressão, eu tiro do computador, então ele sai do computador e vira um papel, um texto no papel, uma foto no papel. O monitor, eu tô vendo, né? Tá saindo imagem. Caixa de som, tá saindo som, tá? A entrada e saída é quando ele faz os dois, ele entra e sai. A placa de rede, ela entra informação e sai informação, certo? Então, por exemplo, quando eu entro na internet, eu envio dados para o servidor me responde. Então, ele sai informação e entra informação. Eu escrevo aqui Google, eu mando informação e ele me devolve o site Google. Multifuncional, né? Eu posso escanear um documento e eu posso imprimir. Eu faço tudo na mesma coisa. Então ele entra e sai, beleza? Então a gente vai ver isso daqui agora. Mouse. Então, o mouse é um periférico de entrada, ok? Utilizado para facilitar a interação com os objetos que aparecem na tela, né? Através do cursor. Então, esse negocinho aqui é o cursor, tá? Mas no caso é a setinha. Então, a setinha chama cursor, tá? Eu separei em duas categorias. Então, o que eu falo, né? Mouse de escritório e mouse gamer. Qual que é a diferença, né? De um para o outro? É o sensor, né? O sensor. O sensor do mouse gamer, ele é um pouco melhor, ou ele é melhor do que o mouse de escritório, porque você não precisa do mouse ultra, que tem uma leitura, né? Então, quando a gente passa o mouse, né? Então, você não precisa do mouse para fazer planilha, né? Tipo assim, você precisa do mouse, mas não precisa do mouse ultra sensível que capta todos os movimentos. Você não precisa disso, né? E nem precisa de tantos botões também, né? Para que você vai colocar esse monte de botão, né? Então você não precisa. Para jogo faz sentido, né? Você coloca aqui para fazer uma coisa, aqui para fazer outra, esse outra, tá bom? E aqui no mouse de escritório, né? A gente não precisa. A gente precisa basicamente de botão direito, botão esquerdo e do scroll. Só isso, tá bom? Então a diferença de mouse tem diferença e a diferença é essa. Basicamente são os sensores e os botões. Então, esse aqui é um vídeo, né, do Felipeira. Então ele faz um teste com o mouse de escritório, ó. Então quando ele gira muito rápido, ele não consegue acompanhar, tá? Ele vai, mas você não tem aquela precisão. Tanto é que ele vai mexer, ó, ele vai descer o mouse, quer ver? Na hora que ele mexer muito rápido, ó. Então ele vai mexer pro lado. Ele vai mexer pro lado, ó. E aí você vai ver que vai descer a tela. Vamos ver. Pera aí, ó. Olha lá. É, acho que não passou, enfim. Não, mas tem uma parte sim. Cadê? Olha lá. Aí, ó, na hora que desce, tá? Então, ele tá mexendo pro lado, desceu. Beleza? Teclado, mesma coisa. De escritório e gamer. Então, a primeira coisa que a gente vê é as luzes, o RGB. Então, teclado com RGB, geralmente é o mouse, o teclado gamer. Existem diferenças também com relação ao multimídia. Tá vendo que aqui tem multimídia, ó? Então a gente consegue pausar uma música, abrir uma pasta, abrir calculadora, Ctrl F, né? Que é pesquisar. Então a gente tem algumas
ferramentinhas aqui. Para escritório faz sentido, né? Então, são atalhos e que já vem no teclado, já vem pré-configurado, tá bom? Você não muda isso, beleza? Tem o teclado preto, teclado branco, teclado da Apple, né? Mais diferentão, sem fio, tá? Então tem vários tipos de teclado, com fio, sem fio. Esse aqui é com fio, tá? Mas aqui tá sem fio, desculpa, tá? Mas é isso, a diferença é essa. Mouse, teclado gamer, mesma coisa. A gente tem com fio, sem fio, preto, branco, rosa, várias cores, tá? Tem a tecla, então quando a gente digita, então por exemplo, se você ouvir ó, a tecla do meu, ó, opa, opa, se eu apertar as coisas ele vai ficar passando, tá? Mas ele faz barulhinho, então a gente tem, chama switch, então tem o switch azul, switch vermelho, switch marrom, tá? Então o switch é como eu posso dizer, a resposta tátil. Então você bate, você sente a tecla, tá? Então é diferente, sim, beleza? A resposta é mais rápida, né? Então eu consigo, com o teclado gamer, apertar vários botões ao mesmo tempo e ele não dá o ghost, né? Que é, que é aquela. Quando tipo dá um erro ou parece que não tecla, sabe? Então a gente consegue apertar vários botões sem um atrapalhar o outro. Já o de escritório, a gente fizer isso, você pode até testar aí, apertar vários botões, vai aparecer uma mensagem aí que tem várias teclas sendo acionadas ao mesmo tempo, tá bom? Porque ele está jogando muita informação e o teclado de escritório não é feito para isso, tá bom? Outra coisa é o tamanho, ó. Então, se a gente olhar, tanto no gamer quanto no de escritório, a gente pode ter o sem teclado numérico. O que que é o teclado numérico? Essa parte aqui, ó, tá? Eu gosto do teclado numérico, tá? Mas tem a opção de não ter. E tem a opção só dessa parte. E essa setinha aqui, ó, essas coisinhas aqui, vem tudo aqui dentro, embutida, igual aqui, ó, tá vendo? Então, nesse caso, tem com almofadinha, então tem vários tipos de teclado, tá? Mas basicamente o teclado, as diferenças são essas, tá? Então, a questão de tamanho, ó. Então tem um videozinho aqui, questão de tamanho, teclado numérico, cor, né? Então ele tem RGB, aí ó, alguns modelos de teclado, teclado mecânico e teclado de membrana, tá bom? Webcam na época da pandemia, ela fez muito sucesso, né? Então, os valores, os preços das webcams subiram bastante, né? Porque o pessoal começou a fazer muita live, né? Muita live tanto jogando quanto de música. Então, teve um aumento. E a imagem, né? Ela vai diferenciar uma da outra. E, claro, né, o preço também, né? Então, se a gente olhar essa daqui, ó, ela é mais inferior, essa daqui é média e essa daqui é um pouquinho melhor, tá bom? Mas, por exemplo, que nem ela não é 4K, tem outras que tem mais qualidade, tá? Então, se você quiser mais qualidade, você vai pagar mais caro. Se você quiser menos qualidade, você vai pagar mais barato, tá bom? E se a gente olhar aqui, ó, essa câmera aqui é essa daqui, tá? Logitech C920. E esse daqui é um celular. Então, só para a gente ter uma comparação, questão de imagem, né? Então, o fundo aqui ficou cinza, sendo que o fundo é azul. A camiseta do cara, né? Mudou o tom. O microfone, né? Dele aqui tá prata, aqui virou dourado. Então, tem diferença de qualidade, sim, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso também, tá bom? Vai ter câmera, webcam que é mais aberta, mais fechada, o ângulo dela, né? Então, um ângulo mais aberto. Então, você abrir seu celular, trocar as câmeras, então você vai ver que tem a widescreen, a câmera normal. Então, é meio que isso também para webcam, tá bom? Scanner. Scanner era um negócio que eu sempre quis ter, que eu achava super legal, principalmente esse último aqui, tá? Que era portátil. Mas era uma ideia que foi legal e depois caiu em desuso, porque era muito cara e ela só tinha uma função, que era escanear coisas, tá? Depois fizeram as multifuncionais, mas o scanner ele é um periférico de entrada, então a gente digitalizava fotos, né, documentos e, e essa outra aqui que a gente podia levar, colocar no bolso e levar para onde a gente quisesse, tá? Mas
o scanner é isso daqui, servia só para uma coisa, escanear fotos, documentos ou rostos, que a pessoa colocava o rosto assim, né, e mandava passar a máquina, o scanner, né? Mas ela tinha uma funcionalidade e era para isso, tá? Hoje o scanner ele é usado, mas a gente vai ver mais para frente, tá? Microfone. Eu tenho esse microfone, tá? E o que eu estou usando é parecido com esse, mas não é esse, tá? Esse daqui é o microfone também, né? Assim como a webcam, ele é proporcional à qualidade com o preço, tá? Então, se você quiser um microfone com mais qualidade, com mais grave, então se eu falar mais perto, ele fica mais grave. Se eu falar mais longe, ele perde o grave, tá? Mas não perde a qualidade. Então, é isso, tá bom? Microfone tem diferença sim também, questão de qualidade, tá? Então, e modelo, né? Então, por exemplo, esse daqui é o Quadcast. Esse daqui tem várias configurações. Então, se eu falar de um lado, a pessoa vai ouvir só de um lado. Se eu falar desse outro lado, a pessoa vai ouvir do lado. Se eu falar no meio, ela vai ouvir estéreo, né? Que a gente ouve dos dois lados. Esse daqui, ó, tá vendo que o cone dele, então ele pega captação de todos os lados. Esse daqui não, esse daqui só pega captação de frente. Então, ele virado para frente, tá? Então, tem algumas peculiaridades, tá? Algumas finalidades, mas importa saber que tem diferença de microfone e você precisa saber que se você quiser um microfone melhor, você vai pagar um pouco mais caro. Se você quiser um microfone pior, você vai pagar um pouco mais barato, tá bom? Impressora. Então, impressora é junto, né? Então é um periférico de saída, tá? E ela existe a jato de tinta e existe a laser, tá? Eu não coloquei aqui a cartucho, né? Cartucho, quem que não lembra, né? Cartucho. O que que era cartucho? Cartucho era uma impressora, cartucho de tinta, né? Era uma impressora que tinha cartuchos, né? Geralmente era dois, uma só para colorido e uma só para preto, se eu não me engano. E ela era um cocô. Por quê? Porque ela ressecava a tinta muito fácil, porque ela tinha álcool, né, na sua composição. Esse álcool meio que evaporava e ela entupia a saída, né? Então, o pessoal tentava, né, fazia vídeo na época para tentar reutilizar, tá? Mas no final das contas, até hoje é caro o cartucho, se você quiser comprar, né? Você pode dar uma pesquisada aí, o cartucho é caro, ela resseca, né? Então você não pode ficar muito tempo sem imprimir, tá bom? Mas ela existiu. E vai ter um vídeo aqui que eu vou mostrar. A jato de tinta, né? Hoje é a melhor custo-benefício, tá? Ela é indicada para imprimir fotografia e documento. Fotografia principalmente, tá? A qualidade fica excelente. Você pegar um papel fotográfico e fazer essa impressão, você vai ver que a qualidade fica super, super boa, bonita, top e com uma duração boa, tá? Só que o que, que ela é ruim? Ela é mais lenta, a impressão dela. Então ela demora, então ela fica passando para construir a imagem, tá? A impressão. Então ela fica passando. Se você colocar em qualidade alta, se você colocar em qualidade alta, ela, nossa, aí que demora mesmo, tá? Mas vai ficar linda, 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 linda. Ela é mais barata que a laser. Já a laser, ela é utilizada, né, para escritório, então coisas que precisa de mais agilidade, tá? Então, escritório, pessoal que sabe quando tem um copo de festa, então o pessoal faz a eu esqueci o nome, mas tipo uma silk screen, né, no copo que pega a impressão e coloca no copo, coloca na camiseta, é feita com impressora laser, tá? Ahn, Ela é mais cara que a jato de tinta, só que ela é muito mais rápida. Então ela imprime folha assim. Então, enquanto a jato de tinta fica passando de um lado para o outro, né, para construir a imagem que vai ser impressa, a laser não. A laser é como se tivesse a imagem pronta, a folha só passa, o calor gruda na folha e tá pronta. Então é muito, muito rápido, tá? E e agora um videozinho, né? Então, essa daqui é a cartucho de tinta, tá vendo, ó? Olha que coisa antiga, meu. Então, se a gente olhar aí, ó, então a cartucho de tinta.
tá? A gente tirava, colocava, mandava encher, né? O cartão, o jato de, o cartucho de tinta. Nossa, era um saco. Essa daqui é a jato de tinta, tá? Essa daqui, se eu não me engano, é a L4260, 4150, tá? Mas tem modelos como 3250, tem vários modelos. Mas ela não resseca. Você pode deixar aí, ó. Vixe, pode deixar 2, 3 meses aí que ela não resseca, não estraga. Ela é a base d'água, tá? Então, ela dura mais, ela é muito, muito econômica. É assim, a impressora que eu recomendo para quem quer comprar uma impressora, para quem quer comprar a primeira impressora, ela já tem um scanner, tá? Na verdade, ela não é uma impressora, hoje ela já é uma multifuncional, porque ela faz tudo, tá bom? Mas eu coloquei aqui de exemplo, né? Porque a gente precisa falar disso. E essa aqui é a laser, tá? No caso dessa, é a laser preto e branca, mas existe a laser colorida. Ah lá, tem o toner, ela não é tinta, ela é um pó. Esse negócio que ele tirou chama toner. Dentro dela tem uns pozinhos, tá? E esse pozinho que gruda na folha, né? Então tem uma esteira, a imagem é criada na esteira e depois a folha só passa e ela gruda na folha. Basicamente é isso, tá? Uma explicação bem superficial, tá? Monitor. Monitor existe também diferença, tá? Monitor. Existe três tipos: o TN, o VA e o IPS, tá? O que é o VA? VA ele tem melhor nível de contraste, tá? Então o preto ele vai ser preto de verdade, né? Aquele preto meio cinza, tá? Assim, é difícil explicar isso, tá? Mas vai ter um exemplo ali que eu vou mostrar. Mas ele tem um nível de contraste. Então o preto ele é preto, as cores elas são mais vivas, tá? Mas ela é limitada, então ela tem menos tom. Então tipo assim, amarelo. O amarelo não é só amarelo. Tem amarelo claro, amarelo escuro, amarelo mais ou menos. Ali, então tem vários e vários tons de amarelo, tá bom? Um exemplo: verde, azul, laranja, todas as cores. Então ela não consegue chegar no tom certo, tá? Embora ela tenha uma fidelidade de cor melhor, ela é limitada nesse sentido de cor, tá bom? Então é isso. TN. TN é a tecnologia mais barata, né? Então é aquele monitor de entrada. Você tá meio sem grana, quer comprar um monitor e tal, compra vai de TN, dá nada, tá? Mas qual que é a diferença do TN pro VA? O TN ele tem a taxa de resposta mais rápida, ou seja, que é o Hertz. Então para jogo é excelente. Então você vai achar monitores TN questão de custo-benefício, tá? Existe PS com taxa de atualização boa também, tá? Mas o TN, só que é mais caro. O TN, é, as imagens são piores, mas só que você quer o quê? Desempenho. Você quer que o trem fica lá, sabe? Tipo assim, você quer jogar com taxa de atualização, né? A frequência muito rápida, né? Jogos competitivos, principalmente, tá? Então, 144 Hz, 160 Hz, 180 Hz, 240 Hz, 360 Hz, enfim. Então, quanto mais hertz tiver, mais atualização ela está tendo na tela, tá bom? E o IPS é para quem trabalha, o profissional que trabalha com edição de vídeo, trabalha com Photoshop, com edição de imagem, tá? Então você precisa de uma fidelidade de cor. Então eu preciso fazer para o meu cliente, por exemplo, uma gráfica. Eu preciso que esse panfleto seja vermelho, azul e amarelo, tá? O que eu estou vendo aqui, eu quero que seja impresso. Então, isso que vai acontecer com o monitor IPS, porque ele tem a maior fidelidade de cor nesse sentido, tá bom? Então, imagina, você vai fazer minha logo. Minha logo ela é vermelha. Então, eu estou olhando aqui, só que para mim tá laranja. Quando eu vou imprimir, ela sai vermelha. Eu falei, ué, mas eu fiz de uma cor, saiu outra, porque o monitor te enganou, entre aspas, tá bom? Por quê? Porque o meu monitor não é IPS. Então, para mim ter uma fidelidade, monitor IPS, ele é o mais caro, tá? Então, na escala de preço, TN, VA e IPS, tá bom? De valor. Então, TN mais barato, VA intermediário, IPS mais caro, tá bom? Mas nem tanto hoje, tá? Hoje não é absurdo igual era não, tá bom? Então, se a gente olhar aqui embaixo, ó, o monitor IPS, tá? E o monitor TN. Então, olha esse verde lavado, horroroso, né?
E olha esse verde aqui, ó, do IPS, verdinho, bonitinho, tá? Você vê os contrastes, vê as coisas, e tal. Então, você vê aqui que tá mais escurinho nesse lado, esse lado um verdinho mais claro, você vê os detalhes, tá bom? Você vê o céu, ó, você vê as nuvens, aqui tá mais escuro, aqui tá mais claro, e tal. Aqui você também vê, ó, por causa do contraste, tá? Mas fica aquele meio esbranquiçado, tá bom? Então a gente tem essas diferenças. E aqui em cima também, ó, VA e PSTN. Então se a gente olhar, por exemplo, o amarelo, né? Então tem as variações de amarelo para cima e para baixo. E aqui a gente vê a diferença, ó, o TN é mais escuro e o VA, ele é mais claro, só que é mais lavado, tá vendo? Então tem essas diferenças também. Caixa de som, né? Periférico de saída. Então não tem muito o que falar. Caixa de som é por onde a gente ouve, né? Música, áudio, qualquer coisa que emita som, tá? Existem vários tipos. Tem essas populares aqui que o pessoal gosta, né? De pelo menos ter um sonzinho no PC. Lá no monitor tem monitor que tem caixa de som, tá bom? Mas ela é mais cara. Mas tem. Tem caixa em pé, então essa daqui é quadradinha, essa é retangular, né? Com RGB, com luzinha. Essa é sem luzinha, mas é em pé também. Então tem vários modelos, vários tipos, né? Também tem com várias qualidades diferentes, tá bom? Placa de rede, então a gente viu que ele manda e devolve informação de entrada e saída, tá? Então aqui a gente tem a placa de rede por USB, então se conecta USB, conecta Wi-Fi. Aqui o PCI Express é, menor e aqui o PCI Express maior, tá bom? Então quando a gente viu placa de vídeo, né? Então a gente podia colocar uma placa de vídeo e uma plaquinha, por exemplo, PCI Express de internet, um exemplo, tá bom? Multifuncional, periférico, né, de entrada e saída também. Você imprime, você escaneia alguma coisa aqui, né? E você pode imprimir depois também, ou você pode fazer os dois. Você pode escanear uma coisa e imprimir outra coisa. Você pode escanear documento A e imprimir o documento A, enfim, tá bom? Então, o multifuncional é a junção do scanner com a impressora. Então, por isso que dá certo hoje, tá? Só uma impressora ou só um scanner já não faz tanto sentido, tá bom? Porque hoje, se você comprar uma impressora, uma multifuncional, é mais negócio, compensa mais, tá bom? E assim a gente acaba a nossa parte de periféricos e a próxima aula vamos ver o Windows 11 finalmente, não é mesmo? Então, espero que você tenha gostado, deixa o like, espero que você esteja aprendendo, eu sempre erro esse final, e muito obrigado, e se inscreve no canal, e até a próxima.